Você certamente viu essas informações, essa notícia por aí, claro, aqui também em metrópolis.com, porque a Polícia Civil do DF prendeu 3 técnicos de enfermagem acusados de matar pacientes dentro de um hospital. Os 3 são investigados por pelo menos 3 homicídios ocorridos na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, uma região administrativa aqui do DF, entre novembro e dezembro do ano passado. Segundo a polícia, os técnicos aplicavam substâncias indevidas diretamente na veia dos pacientes, usando de forma irregular o sistema do hospital para prescrever medicamentos incompatíveis com o quadro clínico. As investigações mostram que o grupo agia de forma coordenada e que as mortes aconteceram logo após essas aplicações. Quem vai trazer todos os detalhes desse caso e as últimas novidades disso tudo é a Mirelle Pinheiro, nossa colunista, que está em cima dessa história toda. Mirelle, muito bom dia, prazer te ter aqui no estúdio, no Acorda Metrópolis de novo. Que caso curioso, uma coisa meio de série americana, né, de assassino em série, porque diversos casos e mortes podem estar relacionadas a esses 3 suspeitos, né? Isso, bom dia, Nath, bom dia a todos. Exatamente, é um caso que chama muita atenção pela crueldade, né? Porque esses pacientes, eles estavam ali dependendo de cuidados médicos, são pacientes que estavam na UTI, então eles estavam com a saúde bastante fragilizada, e esses técnicos em enfermagem que deveriam cuidar, que deveriam trabalhar para salvar a vida desses pacientes, matavam essas pessoas de uma forma muito cruel e covarde, né? Em algum dos casos, a polícia inclusive relatou em coletiva de imprensa que um dos técnicos, que seria aí o líder do grupo, um técnico que tem 24 anos, ele teria coordenado todas essas ações depois de tentar pegar um medicamento na farmácia do hospital e não conseguir. Ele pegou diretamente o desinfetante que estava separado ali para limpar as dependências e injetou por 10 vezes na veia de uma senhora de 75 anos para provocar a morte dela. Então, quando esses casos aparecem, realmente é muito triste, porque você pensa também na questão da família. Essas famílias, elas pensavam que esses entes queridos, eles tinham falecido por problemas médicos, por complicações, né? Já está na UTI, então, de fato, é uma situação de risco. Essas pessoas estavam com a saúde bastante debilitada. Então, após essas investigações, as famílias foram informadas que essas pessoas foram assassinadas. Então, é um sofrimento realmente sem tamanho aí para essas famílias, né? Que agora tem que reviver isso tudo novamente e da pior forma possível. Exatamente. Entendendo que são vítimas de um crime, né? Não ali, enfim, das intercorrências hospitalares e do quadro de saúde delas. Essas imagens que a gente via enquanto você falava, Mirelle, são dos suspeitos, né, que vêm sendo detidos, vêm sendo investigados. Qual que é essa situação? Ontem a gente falava de 3 suspeitos, mas eu sei que outros também estão sendo investigados, e a gente também colocou essa informação de que mais de 20 atestados de óbito estão sendo investigados pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, né? Isso, por enquanto, 3 técnicos em enfermagem, incluindo esse rapaz de 24 anos, que eu tenho até os nomes aqui, Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Souza e Marcela Camille. Então, é um homem e 2 mulheres. Só que o chefe, segundo aí as investigações da polícia, seria esse Marcos Vinícius. A polícia agora apura o caminho que esses profissionais fizeram. Então, por quais hospitais eles passaram? Porque esses 3 casos, eles se concentram na UTI do Hospital Anchieta. Porém, um dos suspeitos, depois de ser demitido do Hospital Anchieta, ele passou a trabalhar num hospital infantil, na UTI de um hospital infantil de Taguatinga.
Então, é possível que eles tenham reproduzido essas mesmas práticas em outros hospitais. Só que isso tudo ainda está sendo investigado. A polícia realizou essa operação em 2 fases. A primeira fase foi dia 11 de janeiro, onde as prisões foram efetuadas, e depois, no dia 15 agora de janeiro, a polícia voltou às ruas para apreender mais materiais que ajudem a subsidiar essas investigações. Então, tem celulares, computadores, diversos documentos, mas com relação a esses 20 casos, teve um pequeno ruído durante ali o momento em que a polícia estava passando as informações. Na verdade, não são 20 novos casos, são 20 laudos que a polícia vai produzir sobre essas 3 mortes. Perfeito. Então, esses 20 laudos, eles podem ser com relação a celular que foi apreendido, com relação a exames também nas vítimas, né? Para saber que substância que eles aplicaram nessas pessoas. Inclusive, os investigadores chegaram a comentar comigo ontem que é uma substância, a gente não vai falar o nome aqui da suspeita, né? Até para não... enfim, a polícia orienta a não dar esse tipo de informação tão detalhada, né? Sim. Mas era uma substância que ela não deixava vestígios. Então, assim, são pessoas que trabalham com a saúde, são pessoas que sabiam que se aplicar essa substância teria ali uma parada cardíaca, levaria o paciente à morte, mas mesmo assim eles fizeram um ato assim tão reprovável, né? Sim. Mi, a polícia já conseguiu apurar algum tipo de informação sobre as motivações deles fazem essa coisa tão horrorosa? Essa é a pergunta que está pairando ali desde ontem, porque é algo que chama muita atenção e que realmente a gente costuma ver em vídeos, né, em filmes, em séries americanas, né? Mas a polícia ainda não conseguiu desvendar a motivação desse grupo. O que a polícia já descartou é a questão da eutanásia, porque, enfim, às vezes num momento de sofrimento intenso, pode ser que um paciente peça, né, pro enfermeiro ou pro técnico de enfermagem fazer isso, mas a gente sabe que tem que seguir todo um protocolo. Não é simplesmente pedir e o enfermeiro ali aplica o remédio. A gente sabe que isso é regularizado no Brasil, tem todo um procedimento, mas mesmo assim foi descartado, não foi algo que o paciente pediu ou que os familiares pediram. Também a polícia está investigando a questão de motivação financeira, mas aparentemente não tem nenhuma ligação, não tem, por exemplo, uma grande herança que alguém receberia. Inclusive os perfis das vítimas são variados. Temos aí uma vítima de 75 anos, tem um outro servidor público de 33 anos. Nossa. E tem um outro senhor de 65. Então, são perfis diferentes, são níveis sociais diferentes também. Só que a polícia ainda não conseguiu entender o motivo, o porquê que eles fizeram isso. Perfeito. Então, essas pessoas foram presas, Mirelle? Isso, elas foram presas temporariamente. A decisão é para 30 dias, mas provavelmente a justiça deve prorrogar. Logo após a prisão, que ocorreu lá no dia 11 de janeiro, eles passaram por audiência de custódia, a prisão foi mantida e agora um deles, que é o homem, está detido no Departamento de Polícia, da Polícia Civil, ele não foi para Papuda ainda. E as 2 mulheres estão na penitenciária feminina, que aqui em Brasília é conhecida como Colmeia. Sim, a gente falou inclusive dela justamente porque a Carla Zambelli, o pedido do ministro Alexandre de Moraes é que ela seja extraditada lá da Itália aqui e trazida para a Colmeia, no Distrito Federal. Mirelle, é isso então, são informações desse caso que lembra um pouco, tem um filme na Netflix recente que se chama Enfermeiro da Noite, que é baseado num caso real de um assassino em série que teve um histórico. Ele passou por diversos hospitais e quando ele foi descoberto nesse último hospital, a polícia foi justamente puxando aí esse fio
desse grande novelo e descobriu que tinha um histórico. Assim como a Mirelle trouxe informações de que a polícia também está investigando se essas pessoas que passaram por, inclusive, uma UTI infantil antes desse hospital em Taguatinga, se eles podem ter repetido essas ações, esses padrões aí em outros lugares.